pessoal, joia? Professor Edson na área. Nós vamos iniciar nossa aula hoje falando sobre ética, legislação e cidadania. É a nossa primeira aula voltada para o pessoal que está fazendo análise e desenvolvimento de sistemas no IFTM Campus Patrocínio. A nossa disciplina ela é denominada Ética, Legislação e Cidadania. Percebam que o termo ética ele está destacado em amarelo. Conforme a gente for avançando, primeiro momento a gente vai aprender um pouco sobre o que é ética, questões da moral, nós vamos falar sobre os filósofos, depois nós vamos falar sobre as principais leis, principais legislações que impactam no profissional do ODS e em seguida nós vamos falar sobre a cidadania. Então, conforme vocês forem vendo nossos vídeos, vocês vão poder acompanhar o avanço da disciplina ao observar que a palavra do slide de abertura da nossa aula está destacada em amarelo ou não. Por que nós devemos estudar ética quando a gente está falando de pessoas que estão estudando para serem analistas de desenvolvimento de sistemas? Por conta da ética na era digital. Então, bem-vindos a esse núcleo de estudos, né? Qual que é meu interesse para a nossa disciplina? Que eu explique para vocês exatamente o que é ética, o que é moral e qual a relação desses itens, desses conceitos com a era digital que nós estamos vivendo. Porque o impacto de conceitos tão antigos de filósofos lá da Grécia Antiga devem ser observados durante a análise e desenvolvimento de sistemas, né, numa era tão moderna. Né? Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para mandar e-mails, né? Neste e-mail, edsoncarlos.iftm.edu.br. Estarei sempre disponível a ajudá-los. O primeiro ponto que nós precisamos entender é o que é ética. A ética é um ramo da filosofia que estuda os fundamentos do comportamento moral. Ela nos faz refletir sobre o que é certo e o que é errado. Então, o estudo, a ciência ética, ela estuda o comportamento moral, do ponto de vista do que é certo e do ponto de vista do que é errado. Antes da gente adentrar especificamente sobre os conceitos de ética e moral, vocês precisam entender que ética é o que a sociedade que nós estamos inseridos acredita como algo certo ou como algo errado. É o que a sociedade entende como certo e errado. E a moral é o que nós mesmos, o nosso íntimo, intrinsecamente, consideramos como algo certo e errado. No mundo digital, então, se nós estamos vivendo em um mundo digital, nós estamos vivendo com novas tecnologias, nós temos a necessidade de refletir sobre essa ética. O que a sociedade hoje em dia considera como algo correto, como algo errado. E, a título de exemplo, nós temos aí, por exemplo, as fake news. Então, fake news é algo moderno, é algo recente, né, na nossa história enquanto humanidade, só que nós conseguimos determinar que isso é algo errado pelo nosso entendimento do que é ser ético, do que é moral. Dentro de nós sabemos que a fake news é algo ruim que pode provocar prejuízo para indivíduos, para toda uma sociedade. Então, no nosso pensamento, nós já contextualizamos que fake news, de um ponto de vista moral, é errado. E para toda a sociedade, apesar de nós termos integrantes, elementos que fazem esse ilícito, né, que é o fake news, a sociedade em geral sabe que isso é errado e que isso não é um comportamento aceito. Aí eu pergunto para vocês, um algoritmo ele pode ser ético ou antiético? Quem decide sobre isso? Um algoritmo ele tem suas características, suas capacidades, um programa tem as suas aplicações, né, a sua aplicabilidade, e dependendo de quem elaborou esse programa, o que esse programa desenvolve, o que esse algoritmo desenvolve, pode sim ser considerado antiético ou não moral. Então, e quem é que faz isso? É o programador. Por isso nós devemos tentar trazer isso para o nosso cotidiano, esse entendimento do que é ético, do que é moral. Ética deriva do grego, né, que significa aquilo que pertence ao caráter, e estuda os princípios morais que governam as ações humanas. Por outro lado, moral vem do latim moralis, relativo a costumes,
é um conjunto de regras adquiridas através da nossa cultura, educação e tradição. Então, por exemplo, voltando no mesmo exemplo da fake news, se eu resido em um lar, se eu resido, se eu frequento determinado grão sociológico, vamos chamar assim, determinada igreja ou escola que considera, ou família que considera fake news algo bom, algo normal, eu posso vir a considerar isso também como algo normal. A partir do momento que eu estou situado dentro de uma sociedade que não considera fake news algo normal, eu passo também a não considerar algo normal nem algo aceito perante a sociedade. Então, moral depende, a nossa moral ela é moldada dependendo do ambiente que nós estamos inseridos. Mas, do outro lado, a ética ela é moldada dependendo do momento histórico e cultural em que nós estamos inseridos enquanto sociedade. Então, moral é voltada para o indivíduo e ética é voltada para a sociedade. Então, nada mais é que ética é uma área da filosofia que discute o comportamento da moral. Diversas, porém, podem ser as interpretações a respeito do que é esse agir moral. Porque o que eu posso considerar como moralmente aceito pode não ser considerado como moralmente aceito por uma outra pessoa. A moral, por sua vez, caracteriza como a gente tem que pensar nas ofensas, né? Ou violações de bem, de ordem moral. Então, vamos pensar aí, a determinada pessoa que convive em um ambiente que não aceita, por exemplo, cheque sem fundo, e ela foi acusada de ter emitido um cheque sem fundo. Essa pessoa ela vai ficar prejudicada nos seus anseios, ela vai ter violado um conhecimento, um princípio moral que ela já tinha estabelecido dentro de si. Por outro lado, se essa pessoa já tem a tranquilidade, já emite vários cheques sem fundo e aí ela se justifica falando que não tem condições financeiras de subsistência e por isso sim ela emite os cheques sem fundos, né? A gente tem que pensar que essa pessoa ela tem a sua moral moldada de acordo com as suas necessidades. E a gente tem que ficar atento para que isso não aconteça. E essa pessoa, então, por exemplo, a gente chega à necessidade de entender o que é o dano moral. Vamos voltar ao exemplo do cheque sem fundo, né? Uma pessoa que vive em um convívio de pessoas que não emitem cheque sem fundo, que acreditam que pagar as suas contas é algo do homem de bem, né? Então essa pessoa ela emite um cheque e ela pega e coloca lá o seu bom para, conforme a gente via antigamente, né? Fala assim, ó, bom para daqui 3 meses. Então daqui 3 meses a pessoa iria descontar aquele cheque. Antigamente, quando não tinha cartão de crédito, as pessoas faziam essa divisão em cheques pré-datados, né? 30, 60, 90 dias. O que acontece? Se eu acredito que as pessoas devem pagar as suas contas com correção, isso é algo correto, dentro da minha moral correto, se a gente observar a sociedade, do ponto de vista ético, considera pagar suas contas algo correto, algo justo, né? Algo bom. Então, a minha moral e a minha ética estão no mesmo padrão de entender que pagar as contas é algo necessário, algo útil e algo bom para o indivíduo e para a sociedade. E a partir do momento que eu dou esses cheques pré-datados e o banco ou a empresa que eu dei esse cheque apresenta antes do tempo, vocês concordam comigo que eu vou ter sido considerado um mal pagador. Foi assim, nossa, eu combinei com todo mundo para daqui 90 dias o desconto do cheque. E a empresa veio e descontou o cheque agora, não esperou esse lapso de 90 dias. E aí eu caí no rol dos maus pagadores, e isso afetou a minha moral, isso causou um dano à minha moral, e esse dano moral frente à justiça brasileira, ele é indenizável. Então eu preciso que vocês entendam muito bem essa relação entre moral, dano moral, e o que é a ética nisso tudo, certo? Então, moral é quando eu ofendo o sentimento do que seria correto de um indivíduo, e esse o sentimento que é correto para esse pensamento desse indivíduo, ele quase sempre ele está equalizado com o que a sociedade pensa, entende como algo correto.
E aí nós temos aí os preceitos da ética. Uma pessoa ética é um indivíduo que age conforme os princípios morais e valores, visando o bem-estar coletivo e respeitando os direitos e deveres. Os códigos e conselhos de ética são diretrizes que procuram direcionar o que esses indivíduos, para que esses indivíduos sigam um determinado caminho, a título de formação. Então vamos parar e pensar o seguinte: se eu sou um contador, eu preciso seguir alguns preceitos de que a sociedade de contadores entende como sendo algo correto. E aí eu tenho uma ética profissional, uma ética dos profissionais contadores. No caso de vocês, analistas e desenvolvedores de sistemas, eu preciso verificar se existe algum código para quem faz os programas, quem desenvolve os softwares, para que esse meu desenvolvimento, meu trabalho, não gere um dano moral, não viole os bens de ordem moral de uma determinada pessoa. Então, se eu fizer um programa que afeta, que cause dano à moral dos indivíduos, provavelmente, se eu fizer um programa contra a ética, talvez eu não vá ser processado, porque eu não tenho um dano ético. Mas, se eu fizer um programa contrário à moral do indivíduo, eu posso sim enfrentar uma ação por danos morais. Do ponto de vista da ética e da filosofia, como nós temos que entender que a ética faz parte dessa filosofia. E aí a gente precisa entender 3 princípios. Metafísica, que é um estudo do significado básico da realidade da existência. Nós precisamos entender o que é epistemologia, que é um estudo da verdade como a conhecemos. E axiologia, que é o estudo dos valores, o que é importante, dependendo de determinado grupo de indivíduos. Quando a gente vem e pensa em metafísica, a gente tem que pensar em algo contrário ao que nós consideramos como físico. Se a gente pensar em físico, é o nosso corpo, é o que a gente, se a gente for voltar lá para o estudo do português, é o que nós com os substantivos concretos, é o que aquilo que a gente pode pegar. E metafísico são os substantivos abstratos, aquilo que está de forma abstrata, que eu sei que existe, mas eu não consigo pegar, não é palpável. Essa preocupação com a ética, ela vem desde a Grécia Antiga, uma preocupação dos filósofos gregos, dos filósofos da época, era entender essa questão entre a ética e a moral. Os principais filósofos foi Sócrates, o nosso primeiro filósofo foi Sócrates, apesar de ele não ter escrito grandes coisas, né, ele não escreveu. Quem escreveu por Sócrates foi Platão. Então, nós temos aí os sofistas, né? As pessoas que estudaram Sócrates, né? Então, esses sofistas, eles tentam predizer o que é ética, o que é moral e fazem essa discussão do que é correto, do que é errado, daquele ponto de vista dos gregos, depois do ponto de vista dos romanos, e aí, conforme vai mudando a sociedade, nós temos o ponto de vista ético do que é essa ética e moral para esses filósofos. Se nós estivermos falando de um sistema filosófico, nós precisamos pensar no que é o ideal, né? A gente tentar entender essa relação ética, moral, dano, tudo dentro de um mundo ideal. E aí nós chegamos ao idealismo, que é uma corrente filosófica que prioriza a realidade mental sobre a física. Lembra que eu falei sobre a metafísica? Então, essa metafísica, ela tem uma prioridade, ela é considerada ideal, né, tem uma prioridade se a gente for parar para pensar em termos de mundo ideal e mundo real. Percebam aí, nós temos Sócrates, né? Um pai conhecido como pai da filosofia ocidental, mas Sócrates não escreveu os seus pensamentos. Quem escreveu foi Platão, um de seus discípulos, que desenvolveu as teorias que nós conhecemos e atribuímos a Sócrates hoje em dia. Como que era feito nessa época, nós temos que pensar num instituto, né, num conceito que é a mãêutica,
que era um método de questionamento para ajudar os indivíduos a reconhecer o que era real e o que era ideal. E aí a gente chega na obra A República, de Platão, que apresenta a alegoria das cavernas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Onde os prisioneiros eles estavam acorrentados dentro de uma determinada caverna e eles conseguiam ver apenas a sombra que a luz fazia nessa caverna. E eles entendiam aquilo como sendo algo real. Um dia, um desses prisioneiros fugiu e reconheceu, fugiu dessa caverna e viu o mundo real, né? Viu como as coisas eram bonitas e tentou chamar que todos viessem para fora da caverna para ver também, né? E essas pessoas, em vez de sair, zombaram deles. Por quê? Essas pessoas que não viram o mundo real, elas acreditam naquilo que elas estavam vendo como sendo o mundo real. Então nós temos que ter esse discernimento, que às vezes o que nos parece correto pode não ser correto para o outro. Por quê? Porque a definição de mundo real e mundo ideal ainda não está bem determinado para aquelas pessoas, para aqueles indivíduos. Então, se eu, durante a criação, a escrita de um algoritmo, de um código, eu acredito que aquilo não tem problema, que aquilo é ético, que aquilo é moral, mas eu posso enfrentar dificuldades durante com o outro, porque o outro ele pode estar ainda vivendo em um mundo real diferente do nosso mundo real. E aí eu posso enfrentar problemas, inclusive legislativos. É por isso que nós vamos aprender ética, legislação e cidadania. E alguns assuntos que eu já vou meio que pré-levantar aqui para vocês, né? Sobre banco de dados, privacidade de dados. Eu peço que vocês pensem, então, essas questões que eu fui levantadas aqui sobre ética e moral, e aí vocês pensem sobre acessibilidade, privacidade de dados, imparcialidade de algoritmos e impacto social. Né? Pensando nisso, né, a gente vê aí o que eu expliquei para vocês como sendo a metafísica de Sócrates. Físico é algo palpável, metafísico é algo que não é palpável, né? E aí recentemente nós conhecemos o metaverso. E é nessa relação entre metafísica e metaverso que ampara essa atividade dessa primeira aula que eu estou tendo com vocês. Eu vou pedir para vocês para que postem, façam, procurem na internet mesmo, se existe alguma relação entre metafísica e metaverso, por que, que a empresa Meta, por que, que esse metaverso chama Meta, né? E aí tem esse jogo de palavras entre metafísica e metaverso. Eu vou pedir que vocês escrevam sobre, né? E que os colegas de vocês, além de escrever, também interajam com as suas postagens no, no Moodle ou no Classroom. Eu vou observar aonde nós vamos colocar essas nossas aulas. Certinho? Pessoal, um abraço para vocês. Até a próxima aula, quando nós falaremos sobre ética profissional para um profissional do ODS. Abraço a vocês. Até a próxima.